adoração ao nome do Senhor, para mais um tempo de meditarmos na sua palavra e de aprendermos com o Senhor. A sua palavra diz que Ele é manso e humilde de coração, e nele nós encontraremos descanso para as nossas almas. Nós bendizemos ao Deus, que é um Deus de eternidade a eternidade. Ele é príncipe da paz, Ele é a raiz de Davi, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado. Ele é um Deus de eternidade a eternidade, Ele é Senhor. Eu quero abençoar a tua vida, amém? Você que é parte da Igreja Batista Nacional, quero mandar um beijo para vocês, o grupo de mulheres frutíferas, os jovens com atitude, os homens em ação, as crianças, os pequeninos do reino, as ovelhas de Jesus, os anciãos, Igreja de Cristo, Igreja Batista Nacional, você que está nos acompanhando, você que é de qualquer cidade, de qualquer lugar e acessou aí, entrou nesse momento no Instagram da igreja, no Facebook do Pastor Valdemir, nós queremos abençoar a tua vida através dessa live. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, que você seja plenamente, grandemente, absurdamente abençoado pela presença de Deus, amém? Nós vamos louvar e adorar o nome do Senhor, porque Ele é digno de louvor e de adoração. A sua palavra diz, aqui no livro de Apocalipse capítulo 21, e nós vamos meditar aqui apenas em 3 versículos. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa é uma palavra de conforto, é uma palavra de consolo. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede deve ir até Ele. E a Bíblia diz que Ele lhe dará de beber da fonte da água da vida. E quem beber dessa fonte jamais voltará a ter sede. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia, Pai. Preciso me esconder, não.
queremos contemplar a tua face. Queremos ter a mesma visão que os anjos têm, Senhor, quando estão diante de ti. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantação? O que é que os anjos veem? É o que queremos contemplar, Senhor. Se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantação? Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Aleluia, Pai. Queremos contemplar a tua face. Queremos nos apaixonar por ti novamente. Queremos ir ter contigo no secreto. Senhor, queremos intimidade. Intimidade com o Senhor.
Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Se durante esse tempo você tem vivido isso, você tem sido incomodado pelo Senhor nas madrugadas para adorar, para clamar pela tua cidade, pelo teu país, pelos enfermos, significa que o fogo de Deus está queimando em você e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa queimar, deixa que a chama venha arder. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Nome do Senhor. Sei que o Senhor te abençoe. Fique com o pastor Valdemir. Fique com a continuação do estudo que nós temos tido, com a palavra do céu, do trono de graça do Senhor. E eu quero te conclamar a queimar por Jesus, a se apaixonar, a deixar a chama arder, o fogo queimar e você ser consumido pela glória do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe. Fique com a graça de Deus, fique com a palavra do céu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Depois de uma adoração linda, perfeita como essa, nosso coração está a transbordar de felicidade pela graça do Senhor que tem nos alcançado, pela presença magnífica de Deus constantemente sobre as nossas vidas. E essa presença constante do Senhor sobre as nossas vidas, que nos dá segurança e que nos faz prosseguir. E o sentimento que sempre está no nosso coração, eu creio que no seu coração também, é o mesmo sentimento que estava no coração de Moisés, quando ele diz ali para o Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Então nós não podemos caminhar sem que a presença de Deus esteja sobre as nossas vidas. E a adoração, ela é algo maravilhosa, perfeita, necessária, porque ela atrai a presença de Deus. Então louvado seja o Senhor pelo privilégio que Ele nos concede de rendermos graça a Ele, de entoarmos louvores ao seu santo nome. E que privilégio, mesmo diante de toda a situação que nós estamos vivenciando hoje, nós podemos ainda manter esta comunicação. Isso me lembra muito o ato de fazer missões, especialmente em terras remotas, onde há um impedimento para que essa palavra possa chegar até lá. Mas missionários movidos pela graça, pelo desejo de fazer, pelo amor a vidas e pela obediência ao ID de Jesus, eles vão a esse lugar levar a palavra. E mesmo dentro de todo aquele impedimento, situações que são criadas, especialmente pelo homem e principalmente por Satanás, eles rompem para que essa palavra chegue ao coração dessas pessoas, para que elas sejam alcançadas. E nós somos privilegiados, porque nós temos a possibilidade de falarmos abertamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nada que nos impeça. Por mais que possa haver dificuldades, ainda assim, nós ainda temos a liberdade de poder falarmos desse grande amor de Deus e anunciar o seu Evangelho, o Evangelho da paz, de transformação, o Evangelho que produz na vida das pessoas a vida abundante que elas necessitam.
aleluia. E hoje nós estaremos dando continuidade à exposição da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 4, hoje é a terceira ministração do capítulo 4. E nós estamos dando continuidade ali a partir do versículo 16 até o versículo 21 do capítulo 4 de 1 Coríntios. E é uma riqueza muito grande o que traz a palavra de Deus. E que bom que você está aí, que bom que você está presente para poder receber essa ministração, para poder entender um pouco a respeito do que acontecia e trazer para os dias de hoje os princípios e valores que eram vivenciados naquele período, que jamais podem ser esquecidos. Então, se você puder, eu te convido você abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 21, que diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? É um questionamento do apóstolo Paulo. Nós temos visto aqui, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o grande desafio do apóstolo Paulo de trazer sobre esta igreja o entendimento a respeito dos valores cristãos e especialmente a respeito do fundamento que foi gerado no coração deles no início da igreja. E assim como nos dias de hoje, a igreja ela acaba muitas vezes sofrendo os intempéries, as interferências que vêm de fora e de alguma forma acabam afetando o seu desenvolvimento, permitindo assim que as pessoas elas venham esquecer-se desse fundamento maravilhoso que Jesus Cristo estabeleceu, que é o fundamento da ressurreição, é o fundamento do amor, é o fundamento dos dons que são liberados sobre a vida da igreja e especialmente a unidade. Então a carta, especialmente, eu resumiria ela em 4 tópicos no contexto geral desta carta, né? E é uma carta que ela fala especialmente da desordem nessa igreja, a confusão que estava na igreja, a mistura, e o sentido de mistura que eu me refiro aqui é exatamente a influência do espírito mundano sobre a vida da igreja e naturalmente causando uma grande perturbação, uma grande dissensão e, por que não dizer, uma grande divisão. O outro tópico seria, de fato, e é de fato, lá no capítulo 12, os dons espirituais, especialmente manifesto no corpo, um trabalho coletivo dentro da igreja. Porque a igreja ela vivia também, você vai ver mais um pouco lá na frente, especialmente no capítulo 12, que a igreja ela estava numa certa individualidade, especialmente em relação aos dons. E isso gerava, de certa forma, uma soberba sobre aqueles que ali faziam uso desses dons. Dons esse, como diz o apóstolo Paulo, que não faltava sobre a vida da igreja. O outro tópico, terceiro, eu diria que é o amor como supremacia no ministério, especialmente no ministério da igreja. E o quarto, que é muito especial, que é o fundamento bíblico do cristianismo, que é a ressurreição. Porque sem ela não tem nenhum sentido. Sem a ressurreição não há cristianismo. Sem a ressurreição não tem mais por que caminhar. E é basicamente isso que o apóstolo Paulo tem procurado gerar no coração desses irmãos. O princípio básico do entendimento a respeito de que a igreja não pode caminhar sobre perturbações e divisões. Os dons liberados para a igreja não está relacionado a manifestar em um indivíduo para que isso possa torná-lo uma pessoa soberba, mas isso é ministrado sobre o corpo, para a edificação do corpo. E a supremacia do amor, o amor cobre multidões de pecado,
o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, capítulo 13, e naturalmente a ressurreição, capítulo 15, onde ele faz ali uma exposição extraordinária a respeito desse fundamento. Amém? Então nós falamos sobre essa admoestação do apóstolo Paulo, sobre o convite a sermos imitadores dele, sobre o fato de que à medida que nós caminhamos, especialmente os líderes, nós forjamos caráteres, nós estamos estabelecendo discípulos, e o objetivo é que Cristo seja reconhecido e a igreja venha testemunhar a respeito daquilo que ela tem recebido. Falamos na semana passada a respeito do resultado do que é caminhar nos passos do Mestre, que é gerar filhos espirituais, que é o fortalecimento dos discípulos permanecerem fiéis a Cristo, que naturalmente é o estabelecimento de uma herança espiritual, ou seja, deixarmos uma herança espiritual, e para que alguém possa respaldar os nossos atos ali aonde houver essa necessidade. Aquilo que o apóstolo Paulo fez com Timóteo, e ele chama ele de meu filho na fé e o envia até a igreja de Corinto para testemunhar a respeito dele próprio, do apóstolo Paulo. Então isso demonstrando que é necessário que se estabeleça uma herança espiritual, e essa herança espiritual ela é respaldada nas nossas ações, naquilo que nós fazemos. E hoje eu queria falar para vocês, dando continuidade, especialmente aqui dentro desse tópico do capítulo 4, que a gente tem discutido muito, a respeito do que realmente a igreja deve vivenciar. Eu gostaria de começar dizendo a você que a igreja ela não pode perder, sob hipótese alguma, o verdadeiro fundamento da sua existência. A igreja precisa saber quem ela é. A igreja ela deve ter uma identidade definida. E ela só pode ter uma identidade definida se ela tiver um fundamento. Se ela estiver respaldada no início, no começo daquilo que realmente a proclamou a igreja, a declarou a igreja, a tornou igreja. E aí quando ela perde o foco, ela passa a caminhar em prol de si mesma. E essa é uma realidade que a gente estava vendo aqui na igreja de Corinto. Uma igreja que ela já não estava mais caminhando dentro do verdadeiro fundamento que ela foi chamada para caminhar, e que traria sobre ela um testemunho de existência concreta da manifestação de Cristo aqui na terra, naturalmente através da vida dela. Ela perde o foco, e quando ela perde o foco, ali ela caminha em prol de si mesma. Ela acaba se tornando, na verdade, um grupo social. Ela acaba se tornando um ambiente de divisão, um ambiente de grupo de pessoas. Ela se torna uma espécie de clube, porque ela perde o sentido, ela perde a essência. Uma igreja que caminha em prol de si mesma, ela deixa de ser igreja. Ela não é mais caracterizada como igreja, porque a igreja é aquela que é a noiva de Cristo, o corpo místico de Cristo, aquela que caminha fundamentada nos ensinos de Jesus, e naturalmente aquela que se sujeita, que se submete a Jesus. À medida que ela perde esse foco, ela passa a andar por si mesma, e ela se torna uma instituição extremamente humana. Então o que é que nós vemos aqui? Que a igreja de Corinto, ela estava à parte desse verdadeiro evangelho. O que eles deveriam vivenciar como fundamento cristão, não estavam vivenciando. Aquilo que deveria ser trabalhado na vida da igreja, estimulado sobre os novos, sobre aqueles que estavam sendo agregados ali à igreja, não estava sendo feito. E isso estava sendo um motivo de desordem, um motivo de mistura de muitas coisas. E isso não pode acontecer dentro da igreja. Sua situação era uma situação de extrema influência do mundo. Perderam completamente ali o sentido do que era de fato, ou do que ela representava ali em Corinto. Ok? Você pode observar no capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo ele diz: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais,
mas como a carnais, como meninos em Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque estava ali operando um espírito mundano. Esse grupo ali, e vale lembrar que não era a totalidade da igreja, mas esse grupo que gerava influência, possivelmente um grupo de liderança, eles estavam ali soberbos e, de alguma forma, trabalhando uma espécie de sabedoria desprovida de usar um termo muito comum aqui, de uma unção de Deus, daquilo que seria necessário para a igreja, daquilo que seria de fato específico para a igreja. Nós chamaríamos isso de filosofia mundana, de filosofia comum, e seriam ideias ali que estavam sendo inseridas dentro da igreja, comprometendo a verdade, comprometendo o seu fundamento. E uma coisa que vale lembrar é que essa igreja, ela é uma igreja que ela entendia que Paulo não iria estar com eles. É como se ele estivesse ali com a total liberdade para poder agir e fazer da forma que bem quisesse. Quando nós olhamos para as igrejas que o apóstolo Paulo estabelece, que ele estabelecia, o apóstolo Paulo ele tinha plena confiança no desenvolvimento dessa igreja, porque ele estabelecia um fundamento firme, sólido, que era exatamente os ensinos de Jesus. Então, dentro desses acontecimentos, o apóstolo Paulo vê a necessidade de escrever essa carta para se poder fazer esse ajuste entre esses irmãos. Eles haviam perdido o foco, estavam vivendo em prol de si mesmo e não estavam dando testemunho. Lembre-se que esse capítulo ele fala a respeito do testemunho do apóstolo Paulo em relação à vanglória desses coríntios. Então, uma coisa oposta à outra. Então, Paulo começa a falar do seu ministério, daquilo que era fundamento, em contrapartida daquilo que eles estavam vivendo, que era vanglória, que era vaidade, que era o enchimento de orgulho no coração deles. E aí eu aprendo uma coisa interessante aqui, dentro do contexto do que Paulo está falando à igreja, que é extremamente necessário uma liderança idônea na igreja. É necessário que se tenha uma liderança sobre a igreja. E quando Paulo ele escreve a carta, e quando ele envia Timóteo, ele envia justamente para poder estabelecer essa liderança idônea, para poder centrar e trazer equilíbrio, alinhamento e direção sobre aqueles irmãos que estavam perdidos, que estavam à deriva, que estavam vagando, porque não estavam tendo, de certa forma, essa direção, haviam se apartado desse fundamento. Então, há uma necessidade, uma extrema necessidade, de que haja uma liderança idônea na igreja. E aqui nós percebemos claramente a necessidade dessa liderança íntegra para poder gerar esse equilíbrio sobre ela. O que diz no versículo 18? Mas alguns andam inchados, que quer dizer envaidecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. É como se Paulo não estivesse ligando mais para a igreja. É como na ideia desse grupo, se Paulo não estivesse mais se importando com essa igreja. Então eles estavam caminhando pelos seus próprios pensamentos. Estavam como aqueles lá no livro de Juízes, fazendo segundo o seu próprio coração. O que acontece? Esse grupo estava levando de forma orgulhosa esses irmãos a contrapartida a respeito daquilo que eram os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Ou seja, conduzindo esse rebanho para a destruição. Me lembra muito bem o que Jesus diz, que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Então, quando Paulo vem escrever essa carta, ele vem trazer uma clareza sobre essa igreja a respeito da necessidade dela se voltar a esses princípios da palavra de Deus. E ele percebe a necessidade de se estabelecer uma liderança idônea, para que ele de fato, para que essa liderança de fato, ela possa conduzir, ela possa direcionar e a igreja possa se sentir pastoreada, possa se sentir amada. Então a gente percebe diante dessa situação que o pecado em volta da igreja
a princípio pelo orgulho e consequentemente o próprio pecado carnal, né, da prostituição, né, o pecado do incesto. Ele estava tão presente ali, mas ao mesmo tempo tão invisível aos olhos dessas pessoas, que a igreja estava caminhando em declínio. Ou seja, na falta dessa direção, dessa liderança idônea, estava ali também faltando discernimento a respeito do que estava acontecendo. E é isso que Paulo também chama a atenção lá no capítulo 5, especialmente no versículo 1 e 2, a respeito do incesto dentro da igreja. Então, eles estavam ali se achando espirituais, mas não estavam conseguindo lidar com aquela situação, com o pecado que estava assolando a igreja. Ou seja, toda essa robustez espiritual externa, esse inchaço, era algo que, de alguma forma, não refletia essa presença de Cristo ou esse ensino do apóstolo Paulo. Então esse grupo ele estava tão orgulhoso na sua vanglória, no seu orgulho, que eles estavam com a mente cauterizada, sem perceber aquilo que estava acontecendo. Ou seja, havia impureza na igreja, a impureza estava tomando conta da igreja, mas a mente estava cauterizada. Olha o que ele diz aqui no capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estás inchado e nem ao menos vos entristeçais. Olha a situação que essa igreja estava vivendo. Paulo está dizendo aqui que o que estava acontecendo com eles era tão grave que nem entre as pessoas que não foi falado de Jesus acontecia tal coisa. Eles estavam obstinados pelo poder, obstinados pelos dons, o manifesto desses dons, estavam usando de forma errada, equivocada, a ponto de esquecer esses valores que a palavra constantemente tem lembrado, que são os ensinos de Cristo, como o amor, como o fundamento bíblico da ressurreição, como bom testemunho de uma vida cristã e, naturalmente, do testemunho de gerar essa convicção de que vale a pena caminhar com Cristo. Ou seja, essa igreja estava completamente mergulhada nesse ambiente de pecado, sem perceber, porque eles não estavam como espirituais, eles estavam ali como carnais. E aí vale lembrar uma coisa interessante, que a gente precisa reconhecer isso, porque é bíblico. Essa liderança, ela precisa ser estabelecida na igreja, e a liderança, ela não foi algo criada pelo homem, mas é algo estabelecida pelo Espírito de Deus, é algo estabelecido pelo próprio Senhor. Quando você olha lá em Efésios capítulo 4, você vai ver o apóstolo Paulo lá, falando a respeito da necessidade do exercício dos ministérios, porque eles têm um propósito definido para a edificação do corpo. E isso naturalmente faz com que a igreja ela caminhe de forma acerrada naquilo que realmente ela foi chamada para caminhar. Faz com que a igreja ela tenha uma direção, ela caminhe alinhada, e que grupos não venham se levantar para conduzir o rebanho para a perdição. Ou seja, é estabelecido um cuidado, é estabelecido um pastoreio, e ali, naturalmente, quando é estabelecido esse cuidado, esse pastoreio, a igreja ela caminha de forma correta, ela caminha na integridade, ela caminha no testemunho e, naturalmente, ela caminha ali recebendo aqueles que o Espírito de Deus tem agregado sobre ela. Então nós devemos lembrar sempre que os ministérios foram levantados na igreja para alinhar, direcionar e proteger a igreja contra todo tipo de engano. Ali é chamado, na palavra de Deus, o anjo do Senhor.
Então o que nós percebemos é que essa igreja ela não tinha uma definição de liderança sobre ela. E isso estava fazendo com que ela estivesse, de certa forma, à deriva, sem rumo e sem direção. Outro aspecto que eu aprendo dentro desse contexto, especialmente no versículo 15, o apóstolo Paulo, e eu já até citei semana passada a respeito disso, ele diz: porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. O que Paulo está dizendo é que uma liderança idônea e uma verdadeira liderança, ela estabelece ali uma paternidade sobre a igreja. Elas exercem uma paternidade. E é isso que o pastoreio vem fazer. Então estava faltando isso ali na igreja. E aí Paulo, quando ele traz ali, e isso aqui é uma defesa também do seu apostolado, ele traz essa lembrança aos coríntios que, por mais que houvesse os melhores pedagogos, os melhores ensinadores, ainda assim não seria suficiente a se comparar com a paternidade que ele exercia sobre eles, com cuidado, o amor que ele tinha sobre eles. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 15 é uma defesa da sua autoridade apostólica. E isso se concretiza lá no capítulo, na segunda carta, no capítulo 2. Dentro dessa defesa do seu apostolado, eu gerei, então eu tenho autoridade sobre vocês. Outro aspecto que eu aprendo dentro desse contexto é que uma liderança alinhada à palavra, ela gera resultados positivos para a igreja. Então aqui, o resultado da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios gerou arrependimento e alinhamento a essa igreja. Ou seja, teve um resultado na intervenção do apóstolo Paulo sobre a vida dessa igreja. Se ele deixa caminhar, se ele não se manifesta, se ele não envia essa carta, se ele não envia o Timóteo, possivelmente essa igreja teria entrado num declínio muito maior do que o que ela estava vivenciando. Então o propósito dele aqui é trazer a igreja ao fundamento bíblico, trazer de volta a graça de Cristo, a presença do Senhor, para que a igreja ela possa de fato ser aquilo que ela foi chamada para ser. Então o resultado nós estamos vendo lá na segunda carta dele, no capítulo 7, versículos 6 e 10, eu gostaria de ler para você, que ele diz: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com sua vinda, mas também pela consolação de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou. Ainda que por pouco tempo, agora folgo, porque foste contristado segundo Deus. Foi Deus, né? É aquela velha história. Vocês estão em paz com quem prega, vocês estão em paz com Deus, mas tristes consigo mesmo. De maneira que por nós não padecemos dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O que Paulo está dizendo é que aquilo que ele levou até eles de conhecimento a respeito daquilo que eles estavam praticando, gerou arrependimento, gerou bons resultados. O que Paulo está dizendo é que todo o empenho que ele teve em trazer essa igreja de volta ao princípio do Evangelho, gerou um bom resultado. Ou seja, à medida que ele luta para resgatar, ele alcança esse objetivo. Aqui é uma demonstração de que a igreja se arrependeu daquilo que estava vivenciando e agora estava feliz porque foi exortada, porque foi advertida pelo apóstolo Paulo. Tá certo? Uma coisa que nós precisamos entender a respeito da igreja, especialmente dentro do que a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios aqui demonstra, é que precisamos ver a igreja como santa, imaculada. E precisamos dar maior importância
às virtudes do que propriamente aos problemas. É por isso que o apóstolo Paulo ele entra com brandura sobre a vida dessa igreja. Você vai perceber no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo trazendo uma reflexão à igreja a respeito do que ela é. Ela é santa, ela é separada, ela é chamada para viver as maravilhas de Deus, ela foi revestida de dons, que não faltou nenhum dom sobre ela. Ele fala a respeito do que é a identidade dessa igreja, do que representa essa igreja para Cristo, e naturalmente ele traz sobre a vida da igreja aquilo que realmente vai gerar grande importância para ela, para que diante disso ela reflita e saiba quem ela é verdadeiramente. Após ele trazer de forma introdutória tudo aquilo a respeito do que é a virtude da igreja, do que eles representam, e aí ele começa a trazer o descrever das suas falhas, dos seus erros, e ali passa, de certa forma, a advertir a igreja a vivenciar aquilo que de fato ela foi chamada para vivenciar. Então nós precisamos ver a igreja como santa, imaculada, e darmos maior importância àquilo que é a virtude da igreja. Me lembra muito bem, às vezes, quando a pessoa ela diz assim: eu me afastei da igreja por conta de fulano, por conta de Beltrano. Nós não temos que olhar aquilo que é ruim, nós temos que olhar aquilo que é virtude, aquilo que é positivo, aquilo que é bom, aquilo que vai gerar bons resultados, aquilo que é construtivo. Porque dentro da igreja, ou no ambiente que a igreja está, vamos usar esse termo, está o joio e está o trigo. Quando vem o crescimento sobre o joio e sobre o trigo, um só vai gerar frutos, e quem vai gerar frutos é o trigo. E aí nós precisamos entender uma coisa: eu não posso simplesmente estar preocupado em arrancar, eu preciso estar de fato preocupado em frutificar. Então isso é que vai denotar realmente, demonstrar quem de fato é a igreja. Então eu tenho que olhar para aquilo que é virtude, para aquilo que é bom. E aí Paulo, ele exatamente fala sobre isso. Eu vou olhar não aquilo que é ruim, mas aquilo que é bom. Eu estou lembrando o que vocês estão fazendo, eu estou alertando, eu estou advertindo, mas para mim o que mais importa nesse primeiro momento é aquilo que é virtude de vocês. Então ele descreve aqui que ouviu coisas muito ruins, mas vai com a intenção de ouvir as virtudes. Para ele o mais importante não é a glória, o inchaço, a vaidade desse grupo lá em Corinto, mas as virtudes daqueles que eram remanescentes, daqueles que perseveraram. Então nós temos que estar olhando para quem está gerando fruto, não é para quem realmente é joio. E esse faz o grande diferencial. Ele diz aqui no versículo 19: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas as virtudes. Eu não quero saber simplesmente dos problemas, eu quero saber das virtudes. O amor cobre multidões de pecados. É como se o apóstolo Paulo estivesse trazendo aqui uma palavra de perdão. Ele adverte, ele aconselha, e ele começa a trazer aqui sobre eles a defesa do seu apostolado, a importância da paternidade que ele exerce sobre a igreja de Corinto, e com isso ele está dizendo: mas o mais importante disso, diante disso tudo aqui, não é o que eu ouvi de ruim, mas são as virtudes. Essas eu quero conhecer, porque são essas que eu quero focar, porque são essas que vão gerar frutos, são essas que vão gerar bons resultados. Aqui é algo tremendo que o apóstolo Paulo traz aqui como ensino de pastoreio, de cuidado, de amorosidade. Porque ele poderia, no primeiro momento aqui, trazer sobre essa igreja, como ele diz lá na frente do versículo 21, uma palavra de cajado, trazer a vara, mas ele traz espírito de mansidão e ele traz amor.
E ele traz isso advertindo, com o sentimento de pai, de paternidade sobre essa igreja. Então, a exemplo de Paulo, Tito e Timóteo, o testemunho cristão deve ser visto constantemente. Então, é exemplo de Paulo, é exemplo de Timóteo, é exemplo de Tito, que já retorna trazendo os bons resultados do que aconteceu na igreja, através do que lhe foi tratado através da carta. E ele diz aqui, ele nos assegura, ele demonstra, ele nos mostra que nós devemos ser vistos dessa forma. O testemunho deve ser constante, o testemunho deve haver sempre. Ou seja, não é o espírito mundano entrando na igreja, mas é o Espírito de Deus convertendo pessoas que estão no mundo. E aí, nós vamos perceber algo interessante, e isso é nítido. O mundo, ele olha para a igreja, ele está de olho para a igreja. E uma vez que a igreja é a noiva do Cordeiro, ela é a luz. E como luz, ela não pode ser escondida, mas deve ser exposta. E essa palavra que Jesus traz lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Ou seja, o mundo está olhando para a igreja. E o testemunho da igreja precisa estar evidenciado. E à medida que a igreja caminha testemunhando, o mundo vai percebendo que há esperança. As pessoas que estão desesperançadas vão percebendo que há esperança. E como é que as pessoas vão perceber isso? É a partir do momento que a igreja ela vive os princípios e valores que nos foi ensinado através das Escrituras Sagradas. Jesus disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então é exemplo de Paulo, é exemplo de Tito, é exemplo de Timóteo. O testemunho nosso deve ser constante a respeito de que o Espírito de Deus habita na nossa vida. E isso precisa ser trabalhado de forma individual também. Cada pessoa precisa testemunhar aquilo que o Espírito tem gerado sobre a vida dela. Caminharmos alinhados dentro daquilo que Jesus ensinou. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A igreja deve imitar a ação dos apóstolos, assim como eles imitaram a ação de Cristo. E aí ele diz no versículo 20: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. E ele está falando mais uma vez aqui sobre virtudes. O que Paulo está dizendo é que falar não é suficiente. Agir é que demonstra o testemunho. Então, o cristianismo ele não é teoria. O cristianismo é testemunho puro. É realidade, é ação. São obras manifestas. São obras manifestas por fé. Não adianta só falar, tem que se vivenciar. Essas obras devem ser vistas, assim como as de Jesus. Você pode chamar isso de sinais, de maravilhas, mas precisam ser vistas. Atos capítulo 1, versículo 8: e sereis minhas testemunhas, ao descer sobre vós o meu Espírito. E sereis essas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Ao descer esse poder, sereis minhas testemunhas. Qual é esse poder? O poder de Cristo sobre as nossas vidas, de vencer o pecado, de dizer não para o espírito mundano e poder assim ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Então ele diz que o reino de Deus não consiste em palavra, mas em virtudes. E virtude está relacionado a caráter, a um atributo positivo da nossa parte. E isso precisa ser vivenciado constantemente. Olha o que Tito diz aqui: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Afirmam que conhecem a Deus, mas não demonstram através das suas vidas. Eu tenho ainda aqui uma palavra de Isaías, o Senhor falando através de Isaías 29:13, que diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens. Então o que ele está dizendo aqui é que a igreja
ela precisa vivenciar na prática. E que Paulo está dizendo, eu tenho dado bom testemunho, eu tenho testemunhado a respeito disso, eu tenho testemunhado a respeito daquilo que eu tenho vivenciado, eu tenho testemunhado a respeito de Cristo, eu tenho testemunhado a respeito dos valores. E o que a igreja realmente precisa fazer hoje é exatamente isso, testemunhar aquilo que ela tem recebido da parte de Deus. E ele diz no versículo 21, irei ter com vocês com vara, com amor ou com espírito de mansidão? Paulo ele vai com amor, com espírito de mansidão, mas mesmo quando ele usa a vara, ele usa de forma paterna, para admoestar, para instruir, para conduzir, para gerar sobre eles o alinhamento e a direção necessária. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. O nosso tempo chegou ao final. Que a graça de Deus lhe cubra em todo o tempo e que, se você puder, na próxima quarta-feira nós estaremos de volta aqui, já entrando no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que a paz de Cristo reine sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém.